Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora para a nossa aula de número 10. A aula de número 10 inicia a sessão de número 4, onde nós vamos abordar medidas separatrizes. Na aula 10 vamos ver quartis, decis e percentis, e na aula de número 12 nós vamos estudar sobre o box plot, sendo que as aulas de número 11 e de número 13 são compostas de exercícios para treinar os respectivos assuntos tratados na aula 10 e na aula 12. Bom, então quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula? O primeiro deles, entender qual é o conceito de uma medida separatriz. O segundo, enumerar quais são as medidas separatrizes que são utilizadas. E terceiro, analisar um conjunto de dados utilizando as medidas separatrizes. Perfeito? Então, esses são os 3 objetivos de aprendizagem dessa aula. Então, só vamos relembrar que o objetivo da estatística descritiva é facilitar a visualização e interpretação dos dados. E assim como as medidas de tendência central, que nós vimos nas aulas passadas, as medidas separatrizes também nos auxiliam nesses 2 objetivos, facilitar a visualização e facilitar a interpretação. Conforme foi comentado na aula passada, nós vimos que existem 3 grandes grupos de medidas na estatística descritiva: as medidas de tendência central, as medidas separatrizes e as medidas de dispersão. O que nós vamos começar a ver nessa aula são as medidas separatrizes: quartis, decis e percentis. Mas então o que seria uma medida separatriz? Segundo os autores referenciados na apresentação, são valores que ocupam determinados lugares, abrangendo intervalos iguais de um conjunto de valores coletados e organizados. Mas o que isso quer dizer? Bom, as medidas separatrizes nos auxiliam na separação do conjunto de dados. Por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto de dados constituído de 1000 respostas, sendo que cada uma dessas respostas é o índice de massa corporal, o IMC, de um aluno de uma determinada faculdade. Vamos supor que esses dados chegaram para o departamento que cuida da saúde dos alunos e que esse departamento quer pegar 10% das pessoas com o IMC mais alto e 10% das pessoas com o IMC mais baixo para fazer uma pesquisa. Então, como nós podemos separar 10% das pessoas que têm IMC mais baixo e 10% das pessoas que têm IMC mais alto de um conjunto composto por 1000 resultados? Bom, é isso que as medidas separatrizes são capazes de fazer. Elas dividem o conjunto de dados em vários pedaços para que isso facilite o nosso trabalho quando estamos lidando com determinada proporção do conjunto de dados como um todo. E como foi dito, nós temos 3 medidas separatrizes principais: os quartis, os decis e os percentis. Vale pontuar que a mediana também é um quartil e que a mediana faz parte tanto do grupo das medidas separatrizes quanto do grupo das medidas de tendência central. Vamos agora para uma definição rápida desses 3 termos. Os quartis dividem a série ordenada em 4 partes iguais. Lembre-se da palavra 1/4, 2/4, 3/4. Assim, o primeiro quartil corresponde a 25% da série. O segundo quartil, também chamado de mediana, corresponde a 50% da série. Como vocês devem lembrar, a mediana divide o conjunto de dados em 2 partes iguais, de tal maneira que valores superiores à mediana correspondem a 50% do conjunto de dados e valores inferiores à mediana correspondem à outra metade do conjunto de dados. E por fim, o terceiro quartil separa o conjunto de dados de tal maneira que ele abrange 0% até 75% do conjunto de dados. Os decis, como o próprio nome sugere, dividem o conjunto de dados em 10 partes iguais. Lembrando que não estamos dizendo em 10 partes iguais no que diz respeito ao valor, e sim no que diz respeito à quantidade de elementos. Então, por exemplo, o primeiro decil corresponde a 0 até 10%, o segundo decil de 10% até 20% do conjunto de dados, e assim por diante. E por fim, os percentis, como o próprio nome sugere, dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. Então, se eu me refiro ao 35º percentil, eu estou me referindo aos elementos que compõem de 0 até 35% do conjunto de dados. Vamos agora para um rápido exemplo. Então, considere que a quantidade de cotas compradas de um fundo imobiliário ao longo de 50 operações únicas são mostradas na tabela abaixo. Encontre, então, o primeiro quartil, o segundo quartil, lembrando que o segundo quartil é a mediana, o terceiro quartil e o segundo decil. Bom, como é que a gente vai encontrar, então, os quartis? A ideia aqui é muito simples. O quartil divide o conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, é óbvio que em algum momento eu vou ter que dividir o conjunto de elementos por 4. Mas não é o conjunto de elementos, é sempre n mais 1. Então, n mais 1 dividido por 4, como eu estou querendo o primeiro quartil, eu multiplico por 1. Então, nesse caso, 50 mais 1, 51, dividido por 4, 12,75 vezes 1, 12,75.
Logo, a posição do primeiro quartil está entre o elemento que está sentado, entre aspas, na posição 12 e o elemento que está sentado na posição 13. Atenção, existem autores que aqui fazem uma proporcionalidade entre o 12 e o 13, mas o que nós vamos fazer é uma proporção simples. Então, eu somo o elemento que está na posição 12 com o elemento que está na posição 13 e divido por 2. Então, essa soma dividida por 2 me trará o número 20,5. Isso quer dizer que o intervalo que vai do número 3, que é o primeiro elemento do conjunto ordenado dos dados, até a posição 20,5, 25% do conjunto dos dados. Mas aí vocês vão dizer, tá bom, Edu, mas 20,5 não existe no conjunto de dados. Na verdade, não há nada de errado. É porque nesse caso específico, nós não temos uma quantidade n de elementos total que faça com que a gente tenha um elemento existente no conjunto de dados. Então, a gente está englobando o 20, que está pintado em verde, e mais metade do caminho entre o 20 e o 21. É essa a interpretação. O segundo quartil, que é igual à mediana, novamente, se estamos falando de quartil, estamos falando em dividir por 4. Então, n mais 1 divido por 4 vezes 2, porque vezes 2, porque é o segundo quartil, que é igual à mediana. Nesse caso, a posição é 25,5. E os números que ocupam a posição número 25 e 26 é o número 38, que está pintado em verde nessa tabela. Logo, o 38 é a mediana, ou seja, metade do conjunto de dados está acima do número 38 e metade do conjunto de dados está abaixo do 38. E o terceiro quartil, a ideia é sempre a mesma, n mais 1 divide por 4 vezes 3, porque estamos falando do terceiro quartil. Nesse caso, dá 38,25, então nós precisamos somar o número que está sentado, entre aspas, na posição 38 com o número que está sentado na posição 39 e dividir por 2. Nesse caso aqui nós temos 62,5. Então digamos que você queira pegar os valores mais altos desse conjunto de dados, desde que eles representem 25% do conjunto de dados. Então você pegaria todos os números que são superiores a 72,5. E a lógica para fazer tanto decil quanto percentil é a mesma, só muda que nós vamos dividir por um número diferente. O quartil separa o conjunto de dados em 4 partes iguais. E então, quando a gente calculava os quartis, a gente dividia por 4, n mais 1 dividido por 4. O decil separa o conjunto de dados em 10, então nós vamos dividir n mais 1 por 10 e não mais por 4. Se a gente quisesse fazer algum cálculo com o percentil, a gente dividiria por 100. Então, a ideia do quartil, decil e percentil é sempre a mesma. N mais 1 divide por 4, por 10 ou por 100 e depois multiplica pelo número respectivo. Simples assim. Nesse exemplo, eu quero o segundo decil. Então, eu estou falando dos elementos que ocupam de 0% até 20% do meu conjunto de dados. Nesse caso, a posição do segundo decil encontrada foi 10,2. Então, vamos fazer uma média aritmética simples dos dados que estão na posição 10 e na posição 11. E como resultado, a gente obtém um número 18. Então, se eu quisesse pegar os menores números de tal maneira que eles representassem 20% do meu conjunto de dados, eu pegaria os números que são inferiores ao número 18. Bom, espero que tenha ficado bem claro que quartil, decil e percentil têm a função de separar, dividir, segregar o conjunto de dados em partes iguais. E por que eles são úteis? Porque eles nos auxiliam a pegar determinada parte do conjunto de dados que a gente tem interesse. Por exemplo, se eu quero analisar os dados que representem 0 até 20% do meu conjunto de dados, eu não vou perder tempo fazendo análise para 100% dos dados. Eu pego somente os 20% que me interessam. E aí vem aquela velha história. E se os dados estivessem divididos em classes? Como a gente calcularia quartis, decis e percentis nesse caso? E novamente nós vamos usar aquela divisão que foi feita para facilitar o aprendizado. Então, dados não agrupados, dados agrupados sem intervalo de classe e dados agrupados com intervalos de classe. Lembrando rapidamente que os dados não agrupados são aqueles dados que são apresentados para nós sem que haja nenhum agrupamento. A única função deles é nos mostrar um número, por exemplo, vendas distribuídas por semestres. Aqui não há nenhum agrupamento, apenas o dado bruto. São aqueles dados cujas possibilidades de respostas são restritas, de tal maneira que cada resposta é, por si só, uma classe. E os dados agrupados com intervalos de classe são aqueles dados que agrupam possibilidades de respostas em torno de uma mesma faixa. Por exemplo,
exemplo, idade entre 17 e 20 anos engloba todas as respostas cuja idade é 17, 18, 19 e 20. Isso sim é um agrupamento em intervalo de classe. Lembrando que as referências bibliográficas, como sempre, estão indicadas aqui. E agora vamos para o Excel para praticar as medidas separatrizes. Bom, pessoal, estamos agora aqui no Excel, então vamos ver na prática como a gente faz para calcular as medidas separatrizes de dados que não estão agrupados, de dados que estão agrupados, mas sem intervalo de classe, e dados agrupados em intervalos de classe. Vamos começar então pelo mais simples, que são os dados não agrupados. Considere que a idade de todos os 130 moradores de um prédio localizado em Pirituba estão representados na tabela abaixo. Calcule a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil e o maior número para o intervalo que contenha os 35% primeiros elementos. Bom, pessoal, então aqui nós temos morador, número 1, número 2, número 3 até 130 e a respectiva idade de todos os moradores. O que acontece? A lógica aqui vai ser sempre a mesma. Então, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 130. Então, eu faço n mais 1, n sendo o número de elementos, divido por 4. Por que 4? Porque eu estou falando de quartis e multiplico pelo número do quartil que eu quero. Então, para encontrar a mediana, que no caso é o segundo quartil, primeiro eu descubro qual é a posição da mediana, para depois eu descobrir qual é o número que está nessa posição. Então, a posição da mediana vai ser 130 mais 1, n mais 1, dividido por 4, tudo isso vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu quero o segundo quartil, que é a mediana. E aí eu encontro que a posição da mediana é 65,5. O que eu preciso fazer então é uma média aritmética simples entre o dado que está na posição número 65 e o dado que está na posição número 66. Então eu venho aqui, 65 e 66, ambos têm 30 anos. Lembrando que aqui os dados já estão ordenados do menor para o maior. Então, uma média simples de 30 e 30 vai ser igual a 30. Então, se trata do número que divide a série em duas partes iguais com o mesmo número de elementos. Então, metade do conjunto dos dados, ou seja, dos moradores, possui idade superior a 30 e a outra metade possui idade inferior a 30. Então, essa é a nossa mediana que divide o conjunto de dados em duas partes com o mesmo número de elementos. Para encontrar o primeiro quartil, a lógica é sempre a mesma. N mais 1 divide por 4. Por que dividir por 4? Porque estamos falando em quartis. E depois faço vezes 1, porque é o primeiro quartil. Nesse caso, então, a gente encontra 32,75. Então, a posição do elemento que está no primeiro quartil é 32,75. O que eu preciso fazer, então, é descobrir qual é o elemento na posição 32, qual é o elemento na posição 33 e fazer uma média simples. Olhando aqui, nós temos que ambos os elementos possuem como valor o número 22. Então, a média simples vai ser 22. Ou seja, 22 anos, então, é a posição do primeiro quartil. Então, se eu pegar todo mundo que tem idade inferior a 22 anos, eu estou me referindo ao conjunto dos 25% primeiros dados do nosso conjunto de elementos. Terceiro quartil, lógica é sempre a mesma, n mais 1 divide por 4, como é o terceiro quartil, faço vezes 3. A posição, então, é 98,25, o que eu preciso fazer é a média entre o elemento 98 e o elemento número 99, e eu encontro, então, como resposta 37,5. Ou seja, se eu pegar a fatia de 25% do conjunto de dados com as maiores idades, todo mundo terá a idade superior a 37,5. E para mostrar para vocês que a lógica é sempre a mesma, se eu quiser descobrir o percentil de número 35, eu também faço n mais 1 dividido por, nesse caso estamos falando de percentil, então eu não vou dividir por 4, porque eu dividia por 4 quando eu me referia a quartis. Nesse caso eu vou dividir então por 100, porque eu estou falando de percentil. E aí eu multiplico por 35 porque eu quero o percentil de número 35. Então o nosso elemento é 45,85, logo eu faço a média entre os dados que ocupam a posição de número 45 e a posição de número 46. Nesse caso, 25 e 25, então o meu percentil de número 35 é o número 25. Então, se eu quisesse pegar 35% dos elementos do meu conjunto de dados, que são os menores valores, eu teria que pegar todo mundo que tem idade até 25 anos. Então, percebam que o racional é sempre o mesmo, n mais 1 dividido por ou 4 se for quartil, ou 10 se for decil, ou 100 se for percentil. E depois multiplicar pelo número correspondente do quartil, decil ou percentil para encontrar a posição do dado que nós queremos. E depois, se o número for fracionário, é só realizar a média entre o arredondamento para baixo e o arredondamento para cima. Vamos agora ver então os dados agrupados sem intervalo de classe. Enunciado. Considere que o número de televisões presentes por apartamento de um condomínio de Cuiabá está representado na tabela abaixo.
Calcule a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil e o maior número para o intervalo que contenha os 85% primeiros elementos. Então aqui nós temos que 50 apartamentos não possuem nenhuma televisão. 156 possuem uma televisão, 320 possuem 2 televisões, 125 apartamentos possuem 3 televisões e 25 apartamentos possuem 4 televisões. Como a gente vai fazer então para encontrar a mediana? Novamente, nós temos ao todo 676 apartamentos. Então, n mais 1, estou falando de quartis, portanto, divido por 4. Como eu estou falando da mediana, multiplico por 2. Então, 338,5. Então, eu preciso encontrar qual é o número do elemento 338 e qual é o número do elemento 339. Para isso, a gente vai usar a frequência acumulada. Então, vocês concordam que tanto o 338 quanto o 339 estão entre 206 e 526. Então, fica óbvio que o número de televisões para esses elementos é igual a 2. Então, a mediana, nesse caso, é 2. Então, metade dos elementos dessa amostra possuem valor superior a 2 e metade dos elementos dessa amostra possuem número inferior a 2. Primeiro quartil. N mais 1 divide por 4, estamos falando de quartil, vezes 1, porque é o primeiro quartil. Então, posição de número 169,25. Eu preciso encontrar, então, qual elemento está na posição 169 e qual elemento está na posição 170. Pela frequência acumulada, nós vimos que ambos estão entre 50 e 206, portanto, uma televisão. Então, o primeiro quartil, nesse caso, é 1%. Se trata do número que corresponde a 25% do número dos elementos, indo de 0 até 25. Terceiro quartil, n mais 1, divide por 4, pois estamos falando de quartil, vezes 3, pois estamos falando do terceiro quartil. Então, 507,75. Então, eu preciso fazer a média aritmética entre 507 e 508. Olhando a frequência acumulada, nós vemos que tanto 507 quanto 508 estão entre 206 e 526. Logo, o quartil, nesse caso, é 2. Então, se trata do número que corresponde a 75% dos elementos. E o percentil de número 85, n mais 1 dividido por 100, estamos falando de percentil, vezes 85, pois é o percentil que nós queremos. Elemento de posição 574,6. Então, eu faço a média entre 574 e 575. E pela frequência acumulada, nós vemos que ambos estão entre 526 e 651. Logo, possui um número de televisões igual a 3. Então, aqui é pedido o maior número para o intervalo que contenha os 85% primeiros elementos. Então, pelo percentil encontrado, nós sabemos que de 0 até 3 televisões, a gente pega 85% da referida amostra. Então, vocês viram que não mudou nada. A única diferença das medidas separatrizes entre dados não agrupados e dados agrupados sem intervalo de classe é que a gente usa a frequência acumulada para nos auxiliar. Para finalizar, vamos então agora para dados agrupados com intervalo de classe. Considere que a renda familiar total de todas as famílias morando em um prédio está representada na tabela abaixo. Calcule a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil e o maior número para o intervalo que contém os 90% primeiros elementos. Então, nós temos aqui a renda familiar, o número das famílias e a frequência acumulada. Então, existem 12 famílias com renda familiar entre R$ 2.000 e R$ 3.000, 16 famílias com renda familiar entre R$ 3.000 e R$ 4.000 e assim por diante. Novamente, nós teremos que usar algumas fórmulas para nos auxiliar. Lembrando, fórmula não é para causar pânico, não é para decorar, é somente para nos auxiliar. Então, aqui nós temos a fórmula para calcular a mediana de dados agrupados com intervalo de classe, a fórmula para encontrar o primeiro quartil, que é igual à fórmula para encontrar o terceiro quartil, e, por fim, a fórmula para encontrar o percentil. Vamos, então, começar pela mediana. Como a mediana está no grupo dos quartis, então, a mesma fórmula para encontrar a mediana é a fórmula utilizada para encontrar qualquer outro quartil. Vamos entender a fórmula. Então, QK é o quartil de número K, que pode ser 1, 2 ou 3, pois estamos falando de quartis, é igual a LQK, que é igual ao limite inferior da classe do quartil desejado, N, número de elementos, K, quartil desejado, F ante, frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil, FQK, frequência simples da classe do quartil desejado e H, amplitude da classe do quartil desejado. Vamos lá, então. Primeiro, qual é a posição da mediana? Então, N, que é igual a 181, aqui, 181. N mais 1 dividido por 4, estamos falando de quartis, vezes 2, porque eu quero a mediana, que é o quartil de número 2.
Portanto, a minha mediana é o elemento que está na posição de número 91. Então, pela frequência acumulada, nós vemos que o elemento 91 está entre 61 e 113. Logo, a mediana está no intervalo que vai de 5.000 até 6.000. Qual é o nosso QK? Qual é o nosso quartil desejado? Quartil de número 2. LQK, limite inferior da classe do quartil desejado. O limite inferior é 5.000. N é o número de elementos, 181. K é o nosso quartil desejado, que é 2. F, ante. Frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil. Então, a frequência acumulada da classe anterior é 61. FQK, frequência simples da classe do quartil desejado. Nesse caso, a frequência simples é 52. E H, que é a amplitude da classe do quartil, que é 6.000 menos 5.000, 1.000. Então, colocando essas incógnitas que nós já descobrimos na nossa fórmula, a gente chega à conclusão de que a mediana é igual a 5.567,31. Lembrando que esse valor, para fazer sentido, precisa estar entre o limite superior e o limite inferior da respectiva classe. Logo, esse valor está entre 6.000 e 5.000, então não há nenhum erro na conta. Então, em tese, se a gente tivesse que dividir no meio conjunto de dados, metade dos elementos teria um valor superior a 5.567 e metade dos elementos teria um valor inferior a 5.567. Esse é o dado mediano, que está no centro do conjunto de dados ordenado. Pessoal, eu não vou comentar sobre o primeiro quartil e o terceiro quartil no que se refere ao cálculo, pois a fórmula é a mesma. Só algumas observações. No primeiro quartil, a gente faz a mesma coisa. N mais 1 divide por 4, só que vezes 1, porque estamos falando do primeiro quartil. Nesse caso, o elemento está na posição 45,5. Então, esse elemento está entre 28 e 61, logo, o primeiro quartil está no intervalo que vai de 4.000 e 5.000. Aí é só atualizar as incógnitas com os novos valores e calcular e chegamos ao número 4.522. E o terceiro quartil, fazendo a conta para encontrar a posição, ele está entre 6.000 e 7.000 e alterando as incógnitas nós chegamos no valor 6.505,56. E agora vamos para o decil. Pessoal, a fórmula é idêntica, só muda aqui. Nos quartis, a gente dividia K vezes N por 4 porque estávamos falando de quartil. Nos decis, o que a gente vai fazer é dividir por 10 porque nós estamos falando de decil e não mais quartil. Também a fórmula é a mesma, que ela só está escrita com incógnitas diferentes, mas a leitura é exatamente a mesma. Então, a gente encontra a posição do decil de número 9, que é 163,8, e esse decil está entre 158 e 171, logo entre 7.000 e 8.000 reais, e alterando os valores, a gente encontra o resultado de 7.376. Se a gente quisesse pegar os elementos que representam 10% mais rico dessa amostra, nós teríamos que pegar as famílias cuja renda familiar é superior a 7.376. Pessoal, para finalizar, eu criei aqui como se fosse uma régua, com os valores que nós encontramos. Então, nós encontramos que para o primeiro quartil o valor é 4.522, para a mediana o valor é 5.567, para o terceiro quartil o valor é 6.505. Então, reparem que se eu quisesse pegar os dados que representassem 25% do meu conjunto de dados até 75% do meu conjunto de dados, eu teria então que pegar todas as famílias que tivessem renda superior a 4.522 e renda inferior a 6.505. Ou, digamos, se eu quisesse pegar as famílias com menor renda familiar. Então, eu pegaria todo mundo cuja soma da renda familiar fosse inferior a 4.522. Ou, se eu quisesse pegar 25% das famílias mais ricas, então eu pegaria todas as famílias cuja renda familiar fosse superior a 6.505. Em resumo, o que as medidas separatrizes fazem é exatamente isso, é determinar faixas para que eu quebre o meu conjunto de dados em fatias específicas. E para finalizar, então, vamos ver a regra geral. Pessoal, então essa tabela aqui resume tudo que nós já vimos de tendência central até o momento e de medidas separatrizes também até o momento. Reparem que quando a gente fala de medidas separatriz para dados agrupados com intervalo de classe, a gente só utiliza a fórmula, mas o conceito por trás da fórmula é a mesma. Então, lembrem-se que a parte que muda da fórmula é exatamente essa aqui, onde a gente tem que multiplicar pelo número do quartil, e aqui, quando a gente fala de decil, a gente multiplica pelo número do decil. E aqui a gente divide pela quantidade total de quartis, no caso 4, e aqui a gente divide pelo número total de decis, no caso 10.
Se fosse percentil, seria a mesma coisa, só que a divisão aqui seria por 100 e o i aqui poderia ser de 0 até 99. E para os dados não agrupados ou dados agrupados sem intervalo de classe, a gente calcula a posição do dado e vê qual é o dado que está ocupando a posição ou do quartil, ou do decil, ou do percentil. E só para relembrar, a média, a gente faz uma média simples para dados não agrupados e ponderada para dados agrupados sem intervalo de classe ou dados agrupados com intervalo de classe. A moda, para os dois primeiros, a gente só verifica onde nós temos a maior frequência. E a mediana também a gente encontra a posição, lembrando que a mediana é exatamente igual ao cálculo do quartil, pois a mediana é um quartil. E por fim, para calcular a moda e a mediana de dados agrupados com intervalo de classe, o que a gente faz é utilizar a fórmula. Bom, pessoal, é isso. Então, a gente encerra aqui as medidas separatrizes, quartis, decis e percentis, mas a gente ainda tem um tema para abordar na seção de número 4, que é box plot. Mas antes, não se esqueçam de ir até a aula 11, baixar a planilha, tentar fazer os exercícios e aí sim verificar a solução. E como eu sempre peço, se você gostou do vídeo, se ele te ajudou nos seus estudos ou na sua vida profissional, por favor, deem um like aqui no vídeo, se inscrevam no nosso canal, pois assim o YouTube ajuda a divulgar o nosso canal e os nossos vídeos para mais pessoas que, assim como você, podem estar precisando de uma ajuda com esse assunto. Então vejo vocês na aula 11. Até mais!